Imagine acordar amanhã e descobrir que o mundo está a apenas 90 segundos de acabar. Isso não é um exagero, nem uma teoria de conspiração da internet. É a conclusão oficial dos maiores cientistas do planeta. E sim, o relógio está correndo. O chamado relógio do juízo final é uma criação real, controlada por um comitê de especialistas internacionais. Ele não mede o tempo comum, mas o tempo que nos resta. E em 2023, ele atingiu a posição mais alarmante da história. Segundo os cientistas, nunca estivemos tão perto do fim. Se você acha que ainda tem muito tempo, talvez seja a hora de repensar tudo. Se você é apaixonado por descobertas incríveis, teorias surpreendentes, fatos históricos ocultos e revelações científicas que nem todo mundo tem coragem de mostrar, você está no lugar certo. Aqui no Ilustra Fatos, a gente revela os bastidores do que ninguém te conta, com fontes reais, linguagem direta e uma dose de mistério que vai fazer você enxergar o mundo com outros olhos. Então, antes da contagem regressiva começar, clica agora no botão de se inscrever e ativa o sininho. Isso é mais do que acompanhar um canal. É fazer parte de uma comunidade que quer pensar além, entender mais fundo e nunca parar de questionar. Agora sim, vamos direto ao ponto. Hoje você vai entender o que é o relógio do juízo final, por que ele está tão próximo da meia-noite e quais são as ameaças reais que colocam a humanidade à beira do colapso. Vamos mergulhar nas decisões que movem os ponteiros desse relógio simbólico, nas guerras, nos desastres climáticos, nas máquinas pensantes que podem sair de controle e até nas doenças criadas em laboratório. Prepare-se para uma viagem de revelações profundas, com fatos comprovados, dados de instituições sérias e conexões que talvez você nunca tenha imaginado. E no final, você vai entender como tudo isso afeta a sua vida e o que você pode fazer diante desse cenário. O relógio do juízo final foi criado em 1947 por cientistas do Projeto Manhattan, os mesmos que desenvolveram as primeiras bombas nucleares dos Estados Unidos. Naquela época, o mundo havia acabado de presenciar a destruição de Hiroshima e Nagasaki, e o medo de uma nova guerra global pairava no ar. Por isso, o Bulletin of the Atomic Scientists, um grupo formado por físicos, engenheiros e especialistas em segurança global, decidiu criar um símbolo que alertasse a humanidade sobre o risco iminente de sua própria destruição. Assim nasceu o relógio, com os ponteiros originalmente posicionados a 7 minutos da meia-noite. Desde então, esse relógio vem sendo ajustado periodicamente, com base nas ameaças percebidas ao planeta e à civilização. Mas o mais impressionante é que ele não é controlado por governos, e sim por um comitê composto por alguns dos cientistas mais respeitados do mundo, incluindo 13 ganhadores do Prêmio Nobel. Eles analisam uma combinação de fatores extremamente delicados: crises geopolíticas, testes de armas nucleares, mudanças climáticas extremas, avanço descontrolado da inteligência artificial, pandemias e biotecnologia com potencial destrutivo. Nada do que move os ponteiros desse relógio é inventado. Tudo é embasado por dados, pesquisas e análises de instituições como a ONU, NASA e IPCC. E por que exatamente agora estamos tão perigosamente perto da meia-noite? Os últimos anos trouxeram uma série de crises simultâneas que colocaram o mundo em alerta vermelho. A guerra entre Rússia e Ucrânia reacendeu o medo de um confronto nuclear, com ameaças diretas e testes de mísseis em escala global. Ao mesmo tempo, enfrentamos secas, enchentes, furacões e incêndios florestais causados por um aquecimento global cada vez mais fora de controle. A tecnologia, que deveria nos salvar, também entrou na conta. O avanço das inteligências artificiais autônomas e armadas, o desenvolvimento de armas biológicas e a manipulação genética estão escapando das mãos de quem deveria protegê-las. Estamos num jogo de xadrez com o destino, e cada movimento errado pode ser o último. Agora pense comigo. O que aconteceria se o relógio finalmente marcasse meia-noite?
Isso não significa que o mundo explodiria num segundo exato, mas sim que teríamos cruzado um ponto sem retorno. Um limite a partir do qual as decisões humanas já não seriam suficientes para evitar um colapso global. O relógio é simbólico, mas suas consequências são reais. Ele representa o quanto estamos perto de uma catástrofe, seja ela causada por guerra, clima, tecnologia ou biologia. E o mais perigoso disso tudo é a ilusão de que está tudo bem. O maior risco é justamente ignorar os sinais. Mas e se a gente olhar para frente e imaginar os possíveis cenários do fim? Não estamos falando de ficção. Estamos falando de projeções reais feitas por cientistas do mundo inteiro. Uma colisão com um asteroide, por exemplo, é monitorada todos os dias pela NASA. Existem mais de 25 mil objetos potencialmente perigosos no nosso sistema. E não para por aí. Uma erupção do supervulcão Yellowstone poderia destruir grande parte da América do Norte. Um ataque cibernético que desliga sistemas globais de energia. Ou ainda, uma nova pandemia, só que dessa vez, criada intencionalmente em laboratório. Parece filme, mas é a ciência quem está dizendo. Todos esses riscos são reais. E o mais assustador, mesmo uma simples falha de comunicação pode acabar com tudo. Em 1983, por exemplo, o mundo esteve a poucos segundos de uma guerra nuclear, porque um satélite russo interpretou um reflexo solar como um míssil lançado pelos Estados Unidos. Foi apenas graças ao bom senso de um único homem, Stanislav Petrov, que o planeta foi poupado. Esse episódio é pouco conhecido, mas mostra o quanto estamos à mercê de decisões frágeis e sistemas falíveis. Às vezes, a diferença entre a vida e a morte global está na escolha de um botão. Mas agora, respira fundo, porque nem tudo está perdido. A boa notícia é que o relógio do juízo final já foi atrasado outras vezes. Em 1991, por exemplo, com o fim da Guerra Fria e a assinatura de tratados de desarmamento nuclear, os ponteiros voltaram a marcar 17 minutos para a meia-noite, o ponto mais distante que já tivemos. Ou seja, ainda há tempo, ainda há escolhas, ainda temos poder de mudar. Mas para isso, é preciso consciência. É preciso que mais pessoas saibam, entendam e se posicionem. A mudança começa com informação. E é exatamente isso que estamos fazendo aqui. O relógio do juízo final é muito mais que um símbolo. Ele é o reflexo do que estamos fazendo com a ciência, com o planeta e com o futuro. Mas o tempo que resta está em nossas mãos. E agora eu quero saber de você. Qual dessas ameaças mais te preocupa? Você acredita que ainda dá tempo de mudar o rumo da história? Escreve aqui nos comentários a sua opinião. Me conta como você vê o futuro da humanidade. E se esse vídeo te impactou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa acordar para a realidade. Se você ainda não se inscreveu, esse é o momento. Clica agora no botão e vem com a gente aqui no Ilustra Fatos, onde o conhecimento sempre vem com uma dose de impacto. Antes que o mundo acabe.